Boa noite, mulheres. Boa noite, líderas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, rever vocês após todo esse período aí sem tantos eventos e sem a gente poder conviver, mas são momentos assim que vão fazer a gente ter a oportunidade de aprender, de ter conexões e de estar juntas, né? O objetivo desse evento, ele é dar continuidade ao pilar do empreendedorismo e da inovação, que a Lídera tem como missão impactar a cultura do empreendedorismo, oportunizar conexões e desenvolver competências dentro desse pilar. E hoje nós temos uma super convidada, que é a Ellen. A Márcia vai fazer a apresentação e a Marcela, que são as que fazem comigo, junto com todas as líderas, o pilar do empreendedorismo, e que vai ser um debate, uma noite muito rica, onde vamos aprender muito e fazer muitas trocas. Muito bem, então vamos lá. Lembrando também, né, os nossos mantenedores, afinal a Líder acontece porque várias empresas acreditam nela. IMED, aporte empresarial, excelência contábil, Forza Comunicações. Pessoal, vou introduzir um pouco como a gente chegou até aqui, né? A Márcia é uma pessoa que faz muitas conexões, e aí ela disse, eu tenho uma empresa específica, vou te passar o contato da Aline das Sementes, e elas vão falar sobre inovação e tecnologia. Eu disse, que legal, né? Um negócio de agroindústria, né? Que tem inovação. Aí eu descobri que sementes não tem a ver com aquela semente que vai no solo, né? E eu falei isso para a Aline. Se é a semente que planta na mente das pessoas. Muito bem, outro tipo de semente, beleza. E aí, falando com a Aline, a gente tentou abordar assim, como que a gente vai fazer o lançamento, né, da nossa surpresa que vem por aí. E aí a Aline disse, cara, e se a gente fosse desenvolvendo nas mulheres o porquê do empreender? Como se sentir merecedor da sensação de ter uma empresa? Porque a gente ser empreendedor, a gente precisa antes ter sentido. Tem que fazer sentido dentro da gente. Porque como é um mundo de desafios todos os dias, onde a gente precisa se superar emocionalmente, de conteúdo, tecnicamente, a gente precisa querer muito, né? Porque senão a gente acaba roendo a corda. E aí ela disse, eu vou chamar a Ellen Carbonari, que é a moça que vai falar pra gente hoje, linda, maravilhosa, e ela vai abordar um pouco com vocês o sentido do empreendedorismo, principalmente de hoje para o futuro, e ainda mais do posicionamento da mulher nesse futuro de liderança, tá? Então, a Ellen Carbonari é sócia e head de inovação social da Sementes Negócio. Sementes, não esqueça. O tema será inovação e responsabilidade empresarial. A nossa ideia é sempre fazer um momento que ele seja prático, que a gente traga para o dia a dia, que a gente já saia daqui amanhã aplicando algum conhecimento, tá bem? Ellen, agora é contigo. Vou pedir, pessoal, para todo mundo fechar os microfones, tá bem? Muito obrigada, Marcela. Uma boa noite. Nossa, eu tô realmente, verdadeiramente feliz, porque, gente, mulher é tudo de bom, né? Nós somos maravilhosas. E a gente, à frente de organizações, a gente tem um potencial de movimentar estruturas, né, conosco, toda vez que a gente se movimenta, toda vez que a gente entende que a gente tem capacidade, que a gente tem poder, que a gente já tem todas as condições técnicas e emocionais para dar o próximo passo, a gente movimenta uma estrutura gigante que às vezes a gente nem percebe junto com a gente, né? Especialmente a partir do exemplo, com outras mulheres e com essas meninas adolescentes que estão vindo, assim. Então, nossa, para mim é uma honra e é um lugar de troca. Tenho certeza que aqui os nossos conhecimentos, cada um está nesse lugar, né, de mundo onde a gente vai virando especialista dos nossos assuntos, mas o todo se faz pelas partes, né? Então, eu tenho certeza que esse lugar de troca aqui vai ser bem, bem importante. Muito obrigada pelo convite, Marcela, Enéia, Márcia. E aí, vou começar rapidamente, assim, só mini bio aqui, né? Por que estou falando aqui? Então, como adorei, Marcela, essa história
Todo mundo, por muito tempo, a Semente, eu sou sócia da Semente, por muito tempo a gente, às vezes, recebia, né? Ai, vocês vendem grão de grama? Gente, pelo amor de Deus, como assim, né? E eu lembro que a primeira vez que a gente colocou o nosso site com atendimento no ar, quem coordenava o site ali era a Aline, fazendo nosso MVP de teste, assim. E aí os sócios todos tiveram a brilhante ideia mesma, assim, de ir no site e mandar uma mensagem para a Aline: Oi, vocês vendem sementes? E aí a Aline, naquela confusão de não sabia quem é que estava mandando no chat ao vivo, não sabia se ela, tipo, parar com a minha cara ou tendo que responder de uma forma séria. Mas é bem normal. Mas a gente fala que é isso, né? Nem tudo são flores, mas tudo são sementes. Então, a semente está nesse lugar de realmente a gente pensando possibilidades de mundo. E aí, já entrando um pouquinho no que a gente vai falar aqui hoje, acho que vem muito desse lugar. Antes da gente realizar qualquer coisa, a gente tem que ser capaz de imaginar essas coisas e depois a gente é capaz de realizá-las, né? Então, essa primeira parte vai ser um pouquinho de provocação mais etérea, mais do que está acontecendo no mundo e de tendências, para a gente se situar. Ó, é isso que está acontecendo, e aí depois a gente puxa para a prática, a gente puxa para o nosso campo de atuação. Então, então, sou sócia da Semente. A Semente é uma organização que tem 10 anos a nível nacional, com inovação, então, uma inovação para a vida, uma inovação que pensa na vida de forma ampliada, pessoas e planeta. Então, isso vai atravessar muito a minha fala hoje também. Eu sou economista por formação, fiz administração pública por um tempo, e sou muito entusiasta desses ecossistemas de inovação. Acho que a gente tem um caminho muito especial de desenvolvimento de organizações pelo empreendedorismo e de economias mesmo pelo empreendedorismo inovador. E esse empreendedorismo inovador, ele necessariamente passa por uma questão social, ambiental, de novas representatividades, né, nesses campos de liderança. Dito isto, eu queria dizer que é uma fala mesmo, é uma troca. Então, a qualquer momento, mandem perguntas no chat, a Marcela e a estão aí elas abrem o microfone e a gente conversa. Termos que eu vá utilizar, que, gente, nunca ouvi falar, vai com calma, podem também, por favor, inclusive, né, façam isso de pedir para eu voltar e tá tudo certo. A gente vai trocando ideia aqui, tá bom? Eu estou escutando um retorno. Pronto, foi. Gente, então a Marcela me apresentou ali, né, como head de inovação social. Meu Deus, o que é isso, né? 3 palavras que eu nem entendi. Head de inovação social. Então, sou essa liderança que trata de todos os nossos projetos e toda uma abordagem do empreendedorismo que passa pela inovação social. Então, o que é isso, né? São novos arranjos econômicos, organizacionais, políticos, econômicos, que vão adereçar problemas mais complexos da sociedade. E isso é uma tendência que vem desde os anos 80 no mundo, é uma tendência que hoje já está bem estabelecida na Europa. A gente, com a eleição do Biden, isso se fortifica também em termos de políticas públicas nos Estados Unidos, agora no último ano. Então, é um processo de aceleração que vai chegando, e esse ano chegou com força também no Brasil. A gente está vivendo essa pandemia, que é um processo de aceleração histórica. Então, aquilo que a gente tinha de referência de mundo até 2019, que a gente achava que era tendência, em 2021 já está todo mundo no online, né? Já está todo mundo tendo que lidar com as questões híbridas, tendo que lidar com inovação dentro de saúde, e isso é o que a gente chama de um processo de aceleração histórica, e a gente está vivendo isso. Então, apesar de muito difícil, também é uma grande oportunidade. Eu acho que essa é a primeira sacada do empreendedorismo, que é aonde tem problema, tem oportunidade, sim, sabe? Que é um lugar para a gente investigar por que as coisas estão sendo feitas de um jeito não tão eficiente, né? E toda vez que a gente se pergunta como a gente pode fazer de forma mais eficiente, mais eficaz, mais justa, mais igualitária, a gente tem uma oportunidade de empreender
inovar, e isso destaca qualquer organização das demais, né? Dentro desse ambiente de concorrência. Então, dito isso, eu queria começar falando um pouquinho por que a gente precisa entender desse conceito de inovação social, né? E por que a gente está trazendo isso para essa nossa conversa hoje. Por uma questão, então, como eu trouxe, de sobrevivência nesse mundo dinâmico, nesse mundo VUCA, né? De mudanças constantes. Então, a gente tem que se apegar à mudança, a gente tem que se apegar a tudo aquilo que que não é efêmero. Isso aqui, na verdade, nada tudo é efêmero, né? E, portanto, a gente tem que entender como a gente muda e como esse processo de mudança e de adaptação à mudança ele está instalado dentro da nossa organização. Por isso, inovação ela é uma agenda que fala muito de um lugar de sobrevivência das organizações dentro de um ecossistema. Num segundo nível, a gente está falando de inovação social como um lugar de prosperidade. Talvez num linguajar mais clássico, mais antigo, a gente poderia falar de competitividade, mas eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que cada vez mais a gente está fazendo uma migração de sistemas competitivos para sistemas cooperativos que se regeneram, e nesse lugar de regeneração, né, o crescimento pelo crescimento, ele dá lugar para a prosperidade. Então, é que a gente fala de como é que a gente chega em espaços de bem-estar. E a gente vai percebendo que o bem-estar, a sensação de bem-estar, ela vale mais, ela produz mais valor para o ser humano, para os ambientes, do que necessariamente um ambiente de alta lucratividade, se esse ambiente for tóxico, se ele for desigual. E a gente entende isso, né? É algo compartilhado por todos nós. E num terceiro nível, a gente precisa falar de inovação social, porque a agenda do propósito, que antes era uma agenda, hoje se torna uma centralidade dentro do mundo dos negócios. Ela vem lado a lado com essa agenda de ser sustentável, né, de ter retornos financeiros positivos e crescentes, mas essa agenda do propósito, ela tem dialogado muito tanto internamente dentro dessas organizações, com a retenção de talentos, quanto no ambiente externo, com uma nova camada de consumidores que vem demandando que as organizações sejam cada vez mais responsáveis, e não é aquela responsabilidade que é do marketing para fora, né? É um processo de investigação de fato de como essas estruturas estão organizadas, as nossas operações, as nossas finanças, os nossos investimentos. Então, aqui a gente está falando de continuar existindo enquanto organização, continuar existindo enquanto humanidade, a gente precisa começar a entender e incorporar o propósito, a prosperidade dentro das nossas práticas diárias. E isso vem desse lugar, desse esgotamento desse tecido social que a gente conhece, né, e conheceu historicamente, que se inaugura, né, essa dinâmica de mundo que se inaugura na Revolução Industrial, e a gente vem formando organizações até um ponto em que os problemas eles se apresentam, né? E se apresentaram na crise de 29, e aí vem Keynes, né, um economista Keynes com toda a elaboração econômica do estado de bem-estar social, e eu acho que agora a gente está vivendo um paralelo a isso, né? Quando se fala aí do Green New Deal, de novas políticas públicas e novas políticas organizacionais que falam de uma chega da gente compartimentar o social, o econômico, o ambiental, né? Como se cada um fosse responsável. Estamos todos integrados em um grande ecossistema. A gente vê isso aqui, estamos em lugares do país diferentes, né? Falando. Então, estamos juntos e precisamos tratar das coisas de forma integrada e não mais desse lugar da separação, das dualidades. Dito isso, então, como é que a gente... Quais são os movimentos grandes que estão acontecendo lá fora e que reforçam o nosso compromisso e a nossa urgência também, né? Eu acho que é uma urgência, mas também é uma emergência no sentido de emergir essa necessidade das nossas organizações serem outras, né? Daquilo que a gente é ensinado, por exemplo, da observação dos nossos pais e das empresas muito estabelecidas das décadas de 80.
Eu gosto muito de trazer esse lugar, porque como economista a gente aprende que é follow the money, né? Se a gente quer entender como é que está organizada a dinâmica de mundo, a gente tem que entender como é que está organizado o capital no mundo, né? Dado que a gente vive nesse sistema econômico. E aí eu gosto muito dessa fala do Larry Fink. O Larry Fink, ele é o gestor, o CEO da BlackRock, que é o maior ativo, a maior gestora de ativos do mundo. Então, pense, né? Imagina que hoje a BlackRock faz a gestão de 7,4 trilhões de dólares. Eu não sei o que é isso, gente. Assim, né? Em ativos no mundo. Então, tem uma influência muito grande em investimentos, em mercados, em ações, né? Em fundos, em investidores. E isso, e aí quando, né, a gente tem um CEO que comanda os maiores ativos do mundo, a fala, como é que a gente vai ver agora, isso movimenta o mercado de forma muito expressiva, né? E não é vai movimentar o mercado daqui para frente, é tipo hoje, é agora. E aqui no caso é 2019, que é quando acontece essa publicação. E essa publicação, ele fala de uma mudança estrutural nas finanças, que vai acontecer mais cedo do que a gente prevê, né? Então, se a gente tinha lá todo um pacto das Nações Unidas para que em 2030 a gente chegasse, cumprissem os objetivos globais do milênio para um desenvolvimento sustentável, o que o Larry Fink está dizendo não vai dar para esperar 2030. Né? Se a gente for esperar até 2030, já subiu 2 graus no clima, a gente já não tem mais floresta amazônica, a gente já está com uma taxa de desigualdade gigantesca e a pandemia, né, por exemplo, como um dos reflexos dessa agitação, da forma como a gente vai vivendo. Então, está muito mais cedo do que a gente estava prevendo. Então, ele vai falar: todos os governos, empresas e acionistas devem enfrentar as mudanças climáticas, e aí ele faz um recorte das mudanças sociais, das questões sociais que a gente precisa enfrentar, especialmente aqui desemprego, renda, equidade de gênero. E destaca que uma empresa ela não pode alcançar lucros a longo prazo sem ter um objetivo e sem considerar as necessidades de toda essa cadeia com qual ele está envolvido. Por exemplo, os meus fornecedores, os meus clientes, os meus funcionários, os meus parceiros estratégicos. Quando a gente começa a entender que a gente está sempre em relação a todo momento, inclusive no mundo dos negócios, a gente começa a precisar colocar essas organizações também dentro da nossa estratégia e pensar como é que eu estou gerando valor para todos esses envolvidos, né? E mais do que gerar valor, se todo investimento é um investimento de risco no longo prazo, e no longo prazo a gente está enfrentando um lugar de emergência climática, então todo investimento de risco, ele é um investimento que precisa olhar para a sustentabilidade, né, social e ambiental. Tá bom, e aí na prática, o que acontece, aqui ficou, né, configuradinho. Na prática, o que acontece? 181 empresas norte-americanas assinaram um manifesto de compromisso com essa mudança no mundo das finanças. Uma mudança que que já está fazendo o seguinte, premiando as organizações que têm um propósito claro e que fazem ações positivas, né, pela agenda do meio ambiente, pela agenda da equidade, da inclusão, da igualdade de gênero, por exemplo, e punindo as organizações que não estão nesse lugar. Punindo como? O crédito é dificultado, as taxas de juros são maiores e, no limite, Larry Fink traz aqui que esses conjuntos de organizações vão começar a ser excluídos do portfólio da BlackRock. Imagina como isso movimentou o mercado de ativos no mundo no momento em que existe essa fala tão forte, né, desse gestor. Então, isso vai reforçando esse lugar da inovação social como um lugar a ser pensado hoje. E o que é inovação social, por definição? E aí, vamos lá? Podem ser novos produtos, novos processos ou novas tecnologias, mas também pode ser parcerias estratégicas,
podem ser ideias que a gente vai reformulando e implementando dentro da nossa organização, que e normalmente é uma combinação dessas várias coisas, que vai fazer com que existam novos e melhores e mais justos e mais eficientes e mais sustentáveis produtos, serviços, processos disponíveis no mercado, né? E esse valor que essa coisa nova produz, é um valor que é produzido para muitas pessoas. Então, para aquilo que a gente estava falando dessa cadeia, né? Para os beneficiários, para os clientes, para os fornecedores, para os colaboradores. Então, por exemplo, isso aqui que está acontecendo, né? Lidera um espaço de mulheres empreendedoras e empresárias trocando, debatendo. É uma nova configuração, um arranjo que provavelmente a minha avó jamais imaginaria que existiria esse espaço de mulheres empresárias pensando organizações diferentes, né? Dividindo coisas que são muito específicas de um empreender feminino, de um empreender mulher, de um empreender sendo mãe, de um empreender sendo uma mulher negra, por exemplo. Então, isso aqui já é uma inovação social, ainda que a gente ainda não consiga, talvez, vislumbrar um novo produto ou um novo serviço, são esses espaços que vão, né, cascatear para as coisas mais práticas e objetivas do nosso dia a dia. Então, na prática, onde é que acontece? Quem que já está aí fazendo coisas? Então, o iniciador de todo esse movimento, ele é o Muhammad Yunus, ele é prêmio Nobel, justamente por esse processo que ele fez. Ele é um processo que ele cabe muito eu contar aqui, porque ele envolve mulheres, ele envolve microfinanciamento para mulheres. Ele identificou uma série de chefes de família, mulheres, que eram artesãs, mas que não tinham condições, né, financeiras e recursos técnicos para desenvolverem os seus negócios como artesãs nessa comunidade. E aí ele começa a fazer testes de empréstimo, de microcrédito, né, de pequeno financiamento nos anos 70 para essas mulheres, e monta um banco chamado Grameen Bank, que é um banco que hoje 97% de todo o empréstimo feito são para mulheres, pequenas empresárias, pequenas empreendedoras, e que vai nos apresentando taxas de sucesso impressionantes. Então, investir nessas mulheres melhora a educação das crianças, porque elas passam aí para a escola, melhora os índices de saúde no território, diminui violência doméstica, porque com mais independência conseguem se movimentar melhor entre, né, as suas relações e buscando redes de apoio. E algo muito impressionante aqui é que a taxa de inadimplência do Grameen Bank é a menor do mundo. Então, a gente vê que essas mulheres, de fato, muito comprometidas com pagar, né, o empréstimo que recolheram, pagar cumprir com o seu crédito, né? E isso nos revela um pouco daquilo que eu falei no início. A mulher empreendedora, ela movimenta uma estrutura consigo. E o Yunus foi esse primeiro economista, prêmio Nobel, e hoje diretor do Grameen Bank, que pensou nisso como uma possibilidade de desenvolvimento de um território. Ela levantou a mão, não estou acompanhando o chat aqui, tá? Tudo bem? Moema, tu levantou a mão porque tu quer falar ou tá... Ela tá caindo, eu acho que ela tá tentando conectar e tá caindo. Então tá bom, então eu vou seguir, gente, mas qualquer coisa, vamos trocando. Beleza, então aconteceu essa revolução de inovação social no lugar de finanças, e vai acontecendo, e esse é um lugar bem importante para a gente enquanto mulheres empresárias, e depois eu quero trazer um pouco alguns dados que eu tenho aqui do ladinho, que de cabeça eu não lembro, mas que já coloco de antemão, as mulheres solicitam menos empréstimo do que os homens para começarem os seus negócios, por uma série de barreiras, de achar que é muito arriscado, e normalmente são as que mais conseguem cumprir com as suas obrigações financeiras dentro das organizações, então
são dados contraditórios, né? Quem mais tem confiança, quem mais deveria ter confiança no mercado, por exemplo, para receber empréstimo, é quem menos pede porque acha que o empréstimo não é para si. E é uma grande estratégia de negócio, não é a única, mas é uma estratégia interessante que a gente tem que começar a ficar mais confortável com ela, né? Num segundo nível, a gente tem novos arranjos organizacionais. Então, é de fato fazer inovação dentro das organizações, a partir do intraempreendedorismo, olhando como esse intraempreendedorismo ele entrega valor para as várias cadeias de um negócio. Então, se a gente entra lá no site da Natura, na aba de inovação, no que a Natura pensa sobre inovação, a gente vai encontrar essa frasezinha aqui, né? Que só é inovação se gera impacto positivo, senão não é inovação para a Natura. E aí eles vão abrir como essa inovação ela se desdobra em todos esses lugares da cadeia. Então, é em produtos, mas é na sustentabilidade, quando a gente olha para os fornecedores, como acontece toda a parte de logística, de operação, é em como acontece a relação aqui no âmbito da inovação digital com as revendedoras, que é um dos principais canais de comercialização dessa organização. Então, vou fazendo essa provocação para a gente pensar, né, nas nossas organizações, como a gente pode inovar, se essa inovação está linkada a propósito, porque isso é um diferencial competitivo, é mais difícil, mas é um diferencial competitivo muito relevante para a gente se manter na frente no mercado, e ao mesmo tempo, para quem não tem uma organização, pensar, poxa, tem todas essas lacunas aqui, talvez existem muitas, talvez não, existem muitas oportunidades da gente empreender, né? E aí, onde é que eu posso me inserir? Será que é pensando novos produtos? Será que é repensando processos mais sustentáveis e eficientes e justos dentro das organizações? É pensando em como eu promovo diversidade dentro da minha organização? É pensando em inclusão digital, né? E inclusão digital pensando em treinamento, capacitação de mais pessoas e, ao mesmo tempo, facilitando os acessos. Então, gente, a gente está com uma gama de oportunidades de inovação assim, no mundo, e eu queria ter 60 séries e 90 braços para poder dar conta, né, de fazer tudo que está aí disponível para fazer. Então, vamos fazer em rede, né? Se a gente começar a fazer em rede, a gente vai fazer muito melhor. E aí, por fim, tem de empreendimentos sociais, então essa é a minha provocação, né? Empreendimentos de impacto socioambiental, né? Ou as startups sociais. Então, não são ONGs, não são negócios sem fins lucrativos. São negócios financeiramente sustentáveis, lucrativos, mas que vão resolver ou vão buscar contribuir com problemas socioambientais complexos, né? Então, como é que eu posso melhorar a distribuição, a coleta de lixo na minha cidade? Como é que eu posso melhorar o acesso à água potável? Ou como eu posso ajudar organizações a trabalharem com inclusão? Como eu posso... Estou vendo aqui uma mão de obra ociosa na minha cidade, muitas mulheres, né? Isso que o Muhammad Yunus fez, de ver essa mão de obra ociosa, capacitar e disponibilizar recurso para desenvolver muitos negócios. Como é que eu posso capacitar e desenvolver muitas mulheres, por exemplo, dentro da construção civil, né, de mercados que não são tão ocupados por mulheres? Então, empreendimentos sociais também é uma forma da gente entrar nesse jogo da inovação social. E aí a provocação que o Larry Fink traz nessa carta, e que é aqui até onde essa nossa fala, para depois a gente bater um papo, né, na prática, para onde a gente vai, ele fala, se essa organização não é parte da solução, ela é parte do problema. E é uma provocação forte, né? Assim, e quando a gente vê que isso vai se desdobrando em termos de acesso a recursos financeiros, de olhar dos investidores, de cada vez mais uma governança liderada aí por ESG. E pelo nosso reconhecimento de marca pelos nossos consumidores, pelo engajamento dos nossos colaboradores, para quem tem problema, e todo mundo tem problema de RH, né? Então, pensar por aí como é que a gente retém talentos a partir desse lugar também de estar alinhado ao nosso propósito. Então, gente, por onde eu começo, né? Enquanto empresária ou enquanto alguém que quer empreender, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer um processo de reflexão de qual é a nossa visão de mundo transformado, dentro das dores que a gente tem, enquanto mães, enquanto mulheres que, né, que estão muito dentro da economia do cuidado,
e isso ficou também muito evidenciado pela pandemia. Tem uma oportunidade gigantesca aqui que eu quero falar um pouquinho também. Mas é isso, qual é a tua visão de mundo transformado? Né? E como é que a nossa organização ela pode começar a atuar por aqui? Então, ter clareza do objetivo de impacto de longo prazo da sua organização e da sua atuação e construir isso junto com todo mundo que opera com vocês, assim. Acho que isso é um passo para inovação, isso é um passo para ter um diferencial competitivo no mercado, isso é um passo para ter ambientes mais prósperos, né, mais prósperos na nossa organização. Então, de fala inicial era isso, e aí eu vou abrir aqui para a gente descer para o prático, né? Para onde vamos, por onde começamos, não entendi nada, é muita abstração, mas para a gente conversar um pouquinho. Muito bem. Acho que foi super claro, né? A gente conseguiu entender o papel social das empresas e da transformação do mundo a partir delas, né? O quanto o trabalho lá de uma gotinha no oceano, ele realmente faz diferença. E eu queria saber, no duro, na prática, assim, ó, vou sair amanhã, vou dar uma refletida, como é que eu vou startar isso? Porque eu acredito na modificação através das ações e elas de uma forma de aprendizagem. Eu vou colocando em prática, vou aprendendo, vou refazendo, vou aprendendo. Perfeito, Marcela. Cara, eu acho que a primeira coisa quando a gente quer pensar como é que a gente inova ou como a gente constrói, né, esses novos produtos, novos serviços, novos processos mais inovadores, a gente precisa falar de diversidade, assim, de qual é o papel que as mulheres, que os grupos minorizados estão ocupando dentro da nossa organização. E aí tem um estudo que ele se chama Getting to Equal, da Accenture, de 2019, ele vai falar que organizações diversas que têm quadros executivos, né, compostos por com diversidade, eles são até 6 vezes mais criativos do que os seus concorrentes e podem ter tem uma média de retorno financeiro 35% maior do que quadros executivos, por exemplo, ou quadros de liderança que são homogêneos, né? Então, todo mundo é do mesmo gênero, todo mundo é da mesma cor, todo mundo pensa igual. A percepção desse grupo homogêneo é de que o trabalho é melhor, porque se concorda mais rápido, porque as fontes de mundo são mais similares. Mas na prática, quando a gente vai ver, é justamente no tensionamento de ideias, no tensionamento de visões de mundo que a inovação ela surge. Assim. Eu acho que o primeiro passo são sempre pessoas e são sempre lideranças, né? E aí a gente se provocar, enquanto mulheres, a gente já tem um papel gigante dentro das nossas organizações, que é já uma outra sensibilidade, que já é entender desses 3 turnos de trabalho que a gente tem, ou 6, né? Que cabem em 24 horas, eu não sei como. Mas então, primeiro é ter clareza desse argumento, sabe, Marcela, não, só um pouquinho. A gente investir em diversidade é um investimento, sim, de apostar em uma lucratividade maior e uma rentabilidade maior dentro do nosso core, né, do nosso negócio, assim. E aí depois eu acho que é muito essa reflexão, assim, de que eu tenho de problema evidente que muitas vezes eu compartilho com outras pessoas, com outras empresárias ou que a gente compartilha aqui nesse território, nessa cidade, dentro desse mercado, e que eu tenho capacidade de resolver. Então, mapear esse problema, ter clareza sobre esse problema e começar a tracionar. Então, qual é uma possível solução? E testar, né? E não fazer algo gigantesco. Então, aqui vou criar todo um software de um super desenvolvimento de software e aí eu vou tentar chegar no mercado. Mas vamos começar com a nossa rede, vamos testar aqui dentro, por exemplo, né? Se tem uma solução de um processo distinto, que ele é mais eficiente, que eu acredito que ele seja mais eficiente, mais justo, mais sustentável, testar nessa rede. E a gente começar a, talvez, colocar, é super importante, né? A gente colocar números nele, metas. A gente vai testar por 2 meses e a gente quer ver esse resultado. Se a gente vê esse resultado, então a gente validou esse produto e a gente está pronto para dar mais um passinho aqui, entender que ele é um produto importante, ele é um produto que pode
eu posso instalar dentro da minha organização, né? Ou eu posso empreender em cima dele e desenvolver um intraempreendedorismo por aí, assim. Acho que é por aqui que a gente começa, pensando pequeno, entendendo qual é o problema, começando com lideranças diversas, trazendo essas lideranças e tendo conversas difíceis, batendo cabeça mesmo, a partir dessas visões de mundo diferentes. E ter uma clareza, de novo, né? O primeiro passo é saber onde eu quero chegar. Esse lugar onde eu quero chegar, ele tem número, ele tem forma, ele tem qual é o som, qual é o cheiro que ele tem, como é que eu estou vivendo nesse mundo, e aí a gente vai voltando para o presente, entendendo como a gente constrói esse passo a passo para chegar lá, assim, né? Perfeito. A gente vai abrir agora para as perguntas. Eu ainda teria algumas colocações, mas quero gerar uma integração aqui, porque as nossas mulheres são muito, muito, muito inteligentes. Mandem bala aí, galera. A Márcia deve estar se segurando, gente. Adivinhou. Pessoal, quem quiser perguntar pode abrir o áudio, né? Ou postar ali no chat, porque a gente faz Ok, Márcia. Marcela, posso? Pode, vai firme, Mari. Elin, eu gostaria que tu compartilhasse assim, com a gente um pouco do teu conhecimento, enfim, em relação assim, ao que esperar da liderança para o futuro, diante de todos esses desafios de inclusão, da diversidade, dessas questões sociais, da igualdade. Então, assim, como a gente pode se preparar, e a maioria aqui é liderança, é gestor, tem negócios, assim, como se preparar para esse futuro, assim, principalmente diante também dessas diferentes gerações hoje, né, que são muito mais conscientes, digamos assim, desse processo de inclusão, como equilibrar isso ainda em empresas tradicionais, empresas com dificuldade, com problemas de confiança, com uma série de outras questões, assim, como tirar o melhor e como inovar frente a tudo isso, assim. Partilhe um pouco, assim, da tua experiência, das tuas vivências nas empresas e de como a gente pode já começar a pensar ou desenvolver outras competências ou realmente mudar o nosso mindset, né, de funcionamento para esse novo momento. Perfeito, Marido. Obrigada pela tua pergunta, pela tua colocação. Eu tenho duas palavrinhas assim que me acompanham muito, né? E acompanham muito essas mulheres gestores que a gente vai desenvolvendo inovação. E elas são bem conhecidas. Eu vou falar aqui, todo mundo vai dizer assim, ah, tá, né? Mas é que são elas mesmo, né? Que a gente tem que aprofundar nelas. Que é resiliência e é propósito. É a gente entender que a gente está o contexto ele é maior do que a gente, as estruturas, elas são muito antigas. Então, e não são só as estruturas externas, assim, tem estruturas externas que nos barram para a gente poder inovar com velocidade, né? A gente não está num Vale do Silício com dinheiro disponível, com todo mundo querendo ser diferentão, né? A gente está num momento de crise econômica, a gente está num momento muito delicado em vários âmbitos, assim, nas nossas vidas pessoais e profissionais. Então, é entender que tem um lugar de resiliência, de calma, o tempo que as coisas têm, né? E essas estruturas, eu enxergo que elas têm que ser muito conversadas por dentro. E aí é muito importante que tenha uma liderança resiliente que defenda essas bandeiras, né? Que abra os espaços para que pessoas mais criativas, para que pessoas jovens, para que pessoas que estão trazendo metodologias diferentes tenham um tempo dentro do seu processo para propor coisas novas e para a gente testar. Mas testar por testar e inovar por inovar também não faz muito sentido, porque a gente vai perder dinheiro, a gente vai perder, né, recursos, né? Tudo é investimento. Então, o nosso tempo e a alocação de pessoas, os recursos financeiros que a gente vai destinar para determinados projetos, todos eles vão contando e vão aumentando o nosso risco. Então, como é importante a gente ter propósito? Eu acho que tem uma coisa de diretriz. Quem tem que dar a diretriz são as lideranças. Né? O que a gente quer? Quando eu faço a provocação de qual é esse mundo transformado, qual é essa visão de estratégia? Será que a gente já parou para pensar em estratégia? Onde é que a gente quer estar há 10 anos,
enquanto organização, inserida dentro de qual ecossistema, como eu gostaria que as relações acontecessem aqui dentro. Dei a diretriz, crio um espaço, e aqui é assim, ó, é no braço mesmo, gente, tipo assim, de abrir espaço para que essas pessoas possam testar coisas. É difícil inovar dentro de uma estrutura muito rígida e muito engessada, né? Então, o desafio, por exemplo, do empreendedorismo, de eu estou aqui com todas as minhas listas de tarefa, e aí sou funcionário e das 6 à meia-noite eu vou pensar em inovação para essa organização. É difícil fazer isso, né? É a gente motivar as pessoas. Entretanto, tem de fato uma geração que está querendo exatamente isso, está querendo exatamente esse tipo de desafio. E eles são contagiantes, né? Essa juventude ela é muito contagiante nesse sentido, porque começa a fazer, começa a dar certo, começa a ver que tem um jeito mais eficiente de trabalhar, né? Quem já está mais acostumado ali no seu processo, começa também a ser levado por esse processo. Então, acho que tem muitos lugares da liderança criar o espaço, dar a diretriz, dar o caminho, né? Dar alguns processos para essas pessoas, e deixar se criar um ambiente de teste, que ele é de erro também. Então, por isso que estrutura é importante, né? Assim, toma, tá aqui, você tem 1 mês para testar, 2 meses para testar, você tem, né, X tempo do teu trabalho para testar, e a gente vai revisitar isso e compartilhar esses aprendizados, entendendo que erro é aprendizado. Eu acho que isso é algo, é um bom começo. Resiliência e propósito. Além disso, rede. Então, a gente trabalhar muito, sair dessa lógica da competição para a lógica da cooperação, não é algo também fácil. Então, é algo que a gente vai ter que começar com as nossas duplas, né? Marcela e Enéia ali, uma do ladinho da outra. Vamos aqui junto, como é que a gente colabora? E às vezes é difícil. Então, todo um processo de comunicação não violenta, de como a gente repensa as nossas relações, que rotinas, né, de over communication, né? Tipo assim, comunico, tipo assim, não aguento mais falar disso. Ah, então tá, então agora eu posso parar de comunicar. Se tu não aguenta mais que eu fale disso, eu posso parar de comunicar. Mas tem um lugar de a gente se comunicar em excesso e criar espaços fixos nas nossas agendas para isso. Então, a gente vai sentar 1 vez por semana, por 1 hora, para pensar no futuro. Se eu chegar numa reunião e eu não tiver nada para falar, tudo bem, a gente vai ficar se olhando. Sabe? Porque vai dar 5 minutos e a gente vai ter o que falar. Então, assim, é realmente, quando eu digo assim, criar espaço no braço, é criar espaço no braço. É fechar a nossa agenda ali, né? Na segunda-feira ali, das 8 às 9, e 300 pessoas tentam marcar compromisso comigo nesse horário. Não, hoje eu não posso. Então, a gente também saber dizer não, para a gente priorizar, colocar a nossa atenção. Eu vejo muito que a nossa atenção enquanto liderança tem que estar na estratégia. E a gente se envolve muito na operação. E é normal, e faz parte, né? Mas como é que a gente consegue cada vez mais ir se desligando da operação para se colocar num lugar de estratégia. E aí eu vou falar de uma outra coisa que a gente sempre acha que a gente não está pronta e que a gente não tem os conhecimentos suficientes, mas a gente já tem todos os conhecimentos instalados. Porque a principal habilidade do líder do futuro é cuidar das relações. E aí, quem é que faz isso historicamente, milenarmente, dentro dos ambientes familiares e profissionais? São as mulheres. Assim, então, a gente já tem isso instalado. A questão é que isso não é validado como um trabalho econômico, que não é remunerado, né? Mas ele é um trabalho invisibilizado, não é invisível. Tá tendo um orgasmo aqui com tudo isso que tu tá falando, fantástico. Aqui. Fantástico. Nós temos um horário, nós precisamos fazer uma rede de cooperação. Super, segue o baile, não vou interromper, mas teria 1000 coisas. Imagina, gente, mas não é só essa pauta da economia do cuidado, assim, eu trouxe um número aqui só para a gente se provocar um pouquinho. Esse lugar da economia do cuidado, que é esse trabalho relacionado à saúde e bem-estar dentro e fora das organizações, dentro e fora, né, dos ambientes domésticos,
eles somam hoje no mundo 12 bilhões de horas diárias, e isso é exercido majoritariamente por mulheres. Quando a gente olha para o Brasil, se a gente fosse colocar valor econômico nessas horas, isso poderia representar 11% do PIB. A indústria representa 7% e o agronegócio representa 9%, 10%. Ou seja, é mais do que as duas principais movimentações econômicas que a gente tem no Brasil hoje, está na mão das mulheres, só que não é remunerado. Então, isso está dentro dos nossos trabalhos, né, diários, assim, quando a gente tem um trabalho de cuidado que a gente faz nas nossas relações de trabalho que vão nos sobrecarregando. Por isso que eu digo, a gente já tem o lugar da estratégia, a gente já tem a habilidade instalada das relações do futuro, assim. É a gente realmente começar a estar aqui em rede e dizer, não, a gente já tem mesmo. Agora vamos, vamos desdobrar isso em ações, né? Vamos abrir no braço nossos horários, vamos fazer aqui diferente, testar um pouco esses contratos diferentes, esses processos de cocriação, que são difíceis, mas que eles são muito importantes. A inovação, ela vem daí muito desse lugar da cocriação em ambientes diversos, né? Então, acho que é um pouquinho isso. Posso falar um pouquinho? Por favor, André. Tudo bem? Não, adorei, assim, eu compartilho de tudo que tu falou, assim, mas, assim, eu fico tentando fazer um exercício, assim, de otimismo, assim, que pensar que a maioria do mundo está se transformando para esse sentido. Espero que sim, mas eu digo que eu acho que muita coisa que tu falou, a gente tem que realmente abrir no braço, assim, e vai demorar muito para dar ainda o giro, entende? Porque as pessoas têm amadurecimentos diferentes, eu acho, e as empresas também têm amadurecimentos diferentes. Eu acho que o que tu falou da liderança, abrir esse caminho, eu acho que é super importante, eu acho que é onde vai funcionar. Porque pode ter uma empresa que a maioria pensa assim, mas a liderança não pensa, né? Então, acho que não vai para frente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu pensa sobre isso, porque falasse da questão de competição, colaboração, a gente tem trabalhado bastante com crianças, né? E eu me surpreendo porque eu trouxe vários jogos colaborativos dos Estados Unidos, jogos de tabuleiro comum, assim. E daí eu largo para as crianças, e as crianças, como assim ninguém ganhou? E eu disse, não, tu ganhou do ogro, né? Vocês estão trabalhando em equipe, estão, né, contra o ogro, que é algo abstrato, né? Não é uma pessoa, não é? Então, assim, ó, esse caminhar educativo, assim, de tu alterar o comportamento de uma sociedade, eu acho que é muito demorado. A gente está indo melhor do que antes, mas ainda tem os retrocessos, né? Vai, depois volta mais um pouquinho. Mas eu tento manter o otimismo, né? Daí eu digo, como é que tu pensa, né? Se isso realmente vai a passos devagar, né? Ou tu vê uma mudança significativa por tudo que a gente está vivendo hoje, que acho que se viu muito que um interfere no outro, e a gente tem essa interferência, a gente vai ter que cuidar de todos, não é uma coisa assim que se tu cuidar só de ti, tu vai sobreviver no mundo, né? Eu acho que isso é uma mudança que talvez venha com sofrimento, às vezes, né? Que não sei como é que tu pensa isso, como é que acontece esse giro de uma forma mais rápida, entende? Legal, obrigada, André. Eu tenho uma amiga que ela é educadora infantil, e ela estava me contando esses dias também, ela estava com um jogo, uma criança de 2 anos, e a criança tentando colocar o cubinho dentro do negocinho do quadradinho, e aí a criança largou assim, olhou para ela e disse assim, Isadora, o nome dela, disse assim, doutora, viver dói. E aí eu disse assim, gente, daqui essa criança, vou colocar ela para ser CEO da minha vida, né? Porque é isso, assim, acho que a gente tem bastante... É isso, os caminhos estão aí para serem abertos, né? Então, eu gosto de ter uma postura otimista, porque se eu não tiver, ninguém vai ter por mim. Mas ela não é dada, ela não está certa, não é um jogo ganho, pelo contrário, mas também não é um jogo perdido, né? Eu acho que isso é importante, assim, a gente ter essa clareza. Então, esse lugar da competição, dar espaço para colaboração, do construir junto. O bom é que os dados vão nos mostrando que tem resultado na prática, é mais eficiente financeiramente. Então, chega uma hora que, se a gente
E aí, por isso que eu gosto de ter os dados sempre na cabeça, assim, alguns dados-chave, né? Como esse, por exemplo, de 35% mais de resultados financeiros para equipes de lideranças diversas do que a média das organizações nos mercados, né? Nos seus... A gente começa a provocar as pessoas a pensarem a partir da lógica que elas estão acostumadas, que são lógicas de resultado, em como fazer diferente para chegar em resultados positivos. Então, ter esses argumentos na cabeça é importante, assim, ter parcerias estratégicas, então ter uma rede de mulheres onde uma testa em um lugar e depois a gente vai passar a testar em outro lugar, isso é importante, e criar roadmaps, né, caminhos com marcos para saber se a gente está disposto a dar mais um passo, assim. Eu anotei aqui algumas coisas, mas eram principalmente essas duas coisas, a argumentação e tem tendências. E eu acredito que vai ser mais rápido do que a gente imagina, né? Isso que o Larry Fink traz, é isso que o Biden, quando assume, tá trazendo uma série de políticas ambientais muito fortes e que vai começar a fazer pressão, já começou a fazer pressão na Bolsa de Valores, que faz pressão nas decisões estratégicas econômicas do Brasil e que numa hora não tem como fugir de fazer pressão nas áreas ampliadas dos tomadores de decisão, né? Então, eu acho que é uma coisa que em 2030 a gente vai estar vivendo um cenário diferente, sim, sabe? E aí, o legal é que tem uma geração que está vindo com muito gás para fazer diferente mesmo. Então, ela é difícil de trabalhar, eu acho, ninguém da geração Z aqui, né, que já estão me chamando de cringe, mas é uma geração difícil de trabalhar, mas é isso, né? Provavelmente a minha mãe também achou que eu era uma geração bem difícil de trabalhar. Elin, tu acredita que a gente já está vivendo uma onda, digamos assim, de já a gente escolher as empresas que a gente quer trabalhar? Sim. Assim, os dados mostram isso, né? Os dados dessa nova geração estão mostrando isso. E a gente tem trabalhado com organizações tradicionais que existem há 100 anos e que o quadro executivo de diretores, nesse momento, está dizendo, por favor, me ajuda a inovar, porque eu não estou conseguindo reter talento. Porque as pessoas não querem mais ficar aqui. Se elas não estão vendo propósito, elas não estão entendendo qual é o seu desenvolvimento e como isso aqui dialoga com o dia a dia delas, as pessoas estão indo embora. E a gente está tendo uma fuga de cérebros para fora do Brasil, para fora do sul do país, que é uma coisa assim que né, me acende um alerta. Eu sou porto-alegrense, vivi em Caxias muitos anos, mas Caxias do Sul, mas eu morei em São Paulo nos meus últimos anos, né? E realmente, essa era uma provocação que alguém trouxe antes, né? Mudar o mindset é muito... Marilu, você trouxe, né? Mudar o mindset é muito difícil. E realmente, assim, quando você tá num lugar onde o mindset é outro, aí fica muito rápido, porque daí tu começa a ver, na verdade, que existe uma outra forma de pensar. Então, alguém precisa começar a mudar o mindset dentro das organizações. E eu acho que essa é a minha deixa para falar para a Márcia, falar da nossa novidade. Não foi combinado? Adorei, eu estava aqui assim, me segurando, né? E também aproveitando essa tua fala, Ellen, vai muito ao encontro do que a gente vinha comentando, concordo em número e grau com a Andrea e com a Marilu, e ao mesmo tempo me leva a um questionamento, não é somente reter os talentos, mas oxigenizar os talentos dentro das empresas. Quando eu abro uma vaga, me questionar por que alguém iria querer trabalhar na minha empresa. E, ao mesmo tempo, por que não trabalhar na minha empresa? E isso é uma coisa que hoje eu entendo, olhando o ecossistema, vivendo mais dentro do ecossistema, se a empresa não tem um propósito, não conecta CPF e está somente ligada num CNPJ baseado em parede, meu entendimento é que essa empresa está com os dias contados.
né? E inclusive na Bolsa de Valores, que a gente sabe que hoje os fundos de investimentos estão valorando muito mais uma cota dentro das empresas, para as empresas que têm um SG, por exemplo, que têm um programa de inovação social. Então, isso é algo que contribui para valorar a empresa. Então, se isso vale para uma empresa, imagina para um CPF, né? Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, é abrir um CNPJ, e pelo contrário, existem várias formas de empreender na minha carreira, inclusive uma das áreas que eu mais amo, que é o intraempreendedorismo. Eu acredito que empreender no CNPJ do outro é muito mais potente, né? Sem falar que a gente pode branquear menos os cabelos, né, Enéia e Marcela, que estão aí também, e todas as nossas colegas que estão aqui. É um tipo diferente de empreendedorismo. Então, com esse momento aqui, conversando com vocês, parabenizar a Enéia e a Marcela pela organização, a Ellen pela apresentação maravilhosa que trouxe aqui para a gente pensar. A gente está trazendo uma proposta de pílulas de conhecimento para trabalhar o tema da transformação e da inovação a partir da liderança feminina, da diversidade, na verdade, né? A gente, inclusive, tem vagas abertas hoje na própria IMED, e a gente quer uma mulher, por exemplo, mulher doutora e negra. Me deem essa pessoa que eu estou contratando. Onde está? Né? Então, hoje, nós trabalharmos o tema da diversidade, da inclusão, também é oportunizar o desenvolvimento das mulheres dentro dessa rede. E com isso, nós desenvolvemos, junto com a Semente, dentro da Escola de Líderas, um MBA, que vai ser um MBA mais fechado, né, para um grupo de mulheres, e ele vai se chamar MBA em Liderança Feminina e Inovação. Então, a gente vai desdobrar toda a jornada da inovação, todo o processo de inovação, para transformar o CPF em um CPF inovador e transformador, seja para carreira, seja para a criação de um negócio. Então, Ellen tem todo o know-how aí junto com a Semente. A gente tem feito vários programas de inovação, tanto para grandes corporações quanto para micro e pequenas empresas, né? Então, a gente tem esse know-how junto com a Semente Negócios. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, que a gente fez uma banca de intraempreendedorismo no Caldeira. Então, a gente tem a parceria com o Caldeira, tem parceria com o Hélice, que é uma organização de empresários, e também com a CAT, em Santa Catarina. Então, nós resolvemos juntar as forças, né, Ellen, entre MED e Semente Negócios, para lançar essa pós-graduação até o dia 30 de julho. Enquanto isso, os interessados, as interessadas, né, a gente está fazendo levantando quem hoje das associadas tem interesse de participar, e a gente vai fechar uma turma para fazer a primeira rodada, né? Então, depois, obviamente, a gente vai passar as condições e tudo mais, mas esse vai ser um momento de experiências com pessoas qualificadas no mercado, né, consultores da Semente, e também nomes de referência aí de todo o país, para que a gente possa conversar. E a partir disso, na Escola de Líderas, a gente também está promovendo a missão internacional, né? E aí a gente tem o objetivo de, a partir da própria Zezetura, aí, pensar uma missão, quem sabe para Israel, quem sabe Vale do Silício. Então, essa jornada no MBA que a gente está lançando vai se transformar numa potência muito grande de incluir a mulher no tema da inovação, algo que hoje a gente precisa trazer para a pauta, né? E inovar não só no CPF, mas também no CNPJ e vice-versa. Fico à disposição para vocês. A Moema pediu desculpas que ela não consegue conectar, deu um problema na internet lá da imobiliária,
mas é para isso que nós estamos aqui, para apoiar umas às outras, né? E na inovação, o tema do acolhimento, o tema de fazer acontecer, improvisar muitas vezes, ele é muito bem-vindo. Perfeito, mas eu acho que, bom, primeiro é impressionante, assim, poder ter essa formação, né? Como eu gostaria de ter tido. E acho que ia me evitar muitas brigas que eu comprei, porque eu sou bem ariana, né, gente? E aí eu compro umas brigas assim que depois eu chuto o balde, eu tenho que buscar o balde. Eu penso, pra quê? Não precisava, né? Precisava. Mas aí a gente vai aprendendo, né? A se comunicar melhor, enfim. Então, a ideia dessa formação é a gente desenvolver habilidades, capabilidades, né? Então, essas são as habilidades, os conhecimentos e as atitudes necessárias para inovar. É a gente fazer essas provocações de visão de mundo. Então, dentro de novos formatos organizacionais, novas economias, novas práticas de mercado, como o ESG, a gente fazer e aí descer para a prática. Um diagnóstico da organização, como é que essa organização pode inovar e quais são esses caminhos através de um diagnóstico e de mentorias, né, específicas. Então, a ideia é que seja uma coisa muito aplicada, muito prática, para começar, para construir esse processo de inovação mesmo dessas organizações a partir dessas lideranças. Então, acho que é isso, assim. Vai ser muito bonito esse processo, com certeza, vai ser grandioso. Já está sendo, né, Márcia? E o que a gente vê é que existem vários movimentos, né, e dentro do próprio espaço, o ecossistema que a gente chama, né, e que existem várias pessoas que já estão estudando, que já estão criando suas empresas dentro dos próprios ecossistemas, e que a gente percebeu que falta um alinhamento, né? Falta uma oportunidade para que tenha um espaço onde a mulher vá se sentir à vontade de trazer os seus problemas para desenvolver a sua carreira e para desenvolver os seus negócios, né? Então, aqui vai ser um momento de quem sabe aí, quem quer mudar de carreira, quer abrir uma empresa, quer reinventar a empresa, quer se transformar. Eu acredito muito que esse vai ser um momento fundamental. Nós vamos estar aqui uma vez por mês, no mínimo, né, Marcela, com esse tema, né, Ellen? E a gente vai estar trazendo esses temas sobre liderança feminina e aspectos de inovação para essa transformação acontecer. A gente tem vários momentos com assessment, que a gente vai trabalhar a partir da gamificação também, né? A gente tem uma parceria com a Arbache, que é uma startup do MIT, e todas as participantes do MBA vão passar pelo processo de assessment até para entender o seu perfil comportamental de liderança, né? Então, acho que aquilo que a Ellen falou ali, talvez a gente, sabendo qual é meu ponto forte, os meus pontos que eu tenho de oportunidade de melhoria, isso vai contribuir para as minhas decisões, né? E para as minhas escolhas. Então, aprender a lidar com um canvas da vida, aprender a fazer um planejamento aplicado, um design thinking, essas ferramentas que são utilizadas, aprender a criar um pitch, né? Quantas vezes, talvez você perdeu um negócio porque não conhecia o pitch, e que poderia estar com uma pessoa que vai comprar o teu produto dentro de um elevador. Então, tudo isso é o espaço para aprender, o espaço para trazer os problemas da empresa, por exemplo, pode trazer nesse MBA para que a gente possa resolver e trabalhar em equipe, utilizando a mentoria de todo o programa e não só dos professores que a gente vai apresentar nos próximos, até o dia 30 de julho, mas também dos próprios colegas, né? Porque tem pessoas aqui com alta capacidade, com experiência, e nós precisamos direcionar isso para construir algo concreto, mais concreto ainda do que a lídera já tem, né? Perfeito. Então, fazendo um amarrado aqui, até para a gente poder se despedir, pessoal. Por que o MBA ele vai ser feminino, tá? Porque a mulher tem uma capacidade sistêmica de inclusão. Então, ela traz a equipe para o grupo, ela traz os sócios, ela traz as ideias
Se tu ainda não tem um momento de brainstorm, de feedback, de incluir e engajar os colaboradores, não espera que eles vão levar e defender a bandeira da tua empresa, né? Então, nós estamos à frente ou estamos ao lado? E isso é uma capacidade feminina nata, né? A gente também tem que deixar de ter, de pegar a espada e nós precisamos ser mulheres fortes, firmes. A gente pode ser todo mundo junto, aprendendo, né? E amadurecer não é algo muito confortável. Agora, se eu pegar o meu desafio e olhar para mais 2 mulheres que têm essas empresas, que elas já passaram o mesmo desafio, coletar ali algumas informações que eu posso sair aplicando, com certeza vai ser um pouco mais fácil. E o MBA vai trazer tudo isso com muita técnica, ferramenta, propriedade e vivência de um grupo fortalecido de mulheres, que a gente está acostumada só a ver dos homens, né? Mas a gente vai entrar para causar. Então, aguardamos aí todo mundo que vai estar com certeza muito interessado. A gente vai abrir para o Brasil todo, né? Tenho certeza que, inclusive, a galera do Vale do Taquari, lá de Lajeado, vai se inscrever e trazer todo mundo para fortalecer esse grupo. Ellen, muito, muito, muito obrigada, né? Agora você fala com toda a postura do mundo. Ai, agradecer mesmo, Ellen, foi fantástico. Eu acredito que eu mesmo fiz várias anotações aqui, vários insights de coisas que eu tenho certeza que são aplicáveis e que a gente tem que cada vez mais ter isso como premissa dentro das nossas empresas, dizer que esse grupo da Lídera é um time de mulheres muito fortes, com histórias fantásticas, com vivências, é um batalhão, assim, se a gente fosse colocar isso aqui como um exército, ele seria imbatível, e eu adorei uma fala aqui sua, que eu quero deixar para todo mundo aqui, que é a rede de cooperação. Se nós, como mulheres, pudéssemos nos ajudarmos mais, cooperarmos mais, apoiarmos umas às outras, de verdade, né? Sem filtro, sem julgamento, isso seria tão precioso, né? E agradecer imensamente o tempo de todas, um encontro desse que teve 34 participantes numa terça-feira, com tantas coisas para a gente fazer, com tanto, né, para distrair e trazer esse conhecimento e essa ligação entre as mulheres, é realmente muito fantástico, obrigada mesmo. E eu queria que todas se posicionassem para a gente tirar uma foto e deixar o registro desse Abram momento. os microfones, gente. Bota a galera aí. Então... Vamos lá. Ai, que coisa mais linda, vai lá. Tô no carro, gente. Tá ótimo, vamos lá. Da Manu. Sorrindo. Sorrindo, 1, 2, 3 e... Aí, show, gente, perfeito. vou mandar no grupo depois. Obrigada a todos, boa noite. Beijo, galera. Grande, até mais. Boa noite, gente. Muito obrigada. Beijo. Boa noite.